Então, bem devagarzinho, tá bom? Eu sei que alguns já estão, acho que por lá. Deus abençoe nossos pequeninos. Papai do céu, fale ao coraçãozinho de vocês lá, tá bom? Vamos com as tias. Muito bem. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém? Não? Todos estão bem? Esse coral não vai para o céu não, tá? Todos estão bem hoje, não? Amém? Coisa boa, agora sim. Queridos, hoje a gente vai estar iniciando uma nova série de mensagens, tá bom? Que tem aí como tema Carta para Você. É uma exposição na carta do apóstolo Tiago, e nós vamos passar aí alguns domingos meditando nessa carta de Tiago, tá certo? Uma das coisas que a gente procura fazer aqui na nossa igreja é expor o texto sagrado, e a gente procura ser fiel ao texto, no que o texto de fato está dizendo. E aí então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a carta de Tiago, uma das cartas mais práticas. Antes de ler o texto, queria falar um pouquinho sobre isso para você, uma das cartas mais práticas do Novo Testamento, não é? Às vezes há uma aparente discordância entre Paulo e Tiago, e não existe discordância coisa nenhuma, porque Paulo vai trabalhar em Romanos, em Efésios, sobre fé, né? E falando da fé salvadora em Cristo Jesus, a fé que leva o homem e retorna o homem para Deus, enquanto Tiago, ele vai dizer que essa fé, sem as obras, é morta. Não é? Mas Tiago não está dizendo que você precisa praticar boas obras para que você então seja aceito por Deus. Então não existe nenhuma discordância do apóstolo Paulo com Tiago em momento algum, tá certo? Não existe nenhuma contradição. Paulo está dizendo a salvação é pela fé que Deus coloca no homem, e Tiago está dizendo que o que vai demonstrar essa fé, o que vai revelar que o homem de fato caminha com Cristo, entendeu Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, são as suas práticas, é a sua vida, a sua transformação de vida, a regeneração que um dia Deus fez na sua vida. O capítulo 1 de Tiago, por favor, deixe sua Bíblia aberta, capítulo 1 de Tiago, tá bom? Apenas o versículo 1 nesse primeiro momento, eu quero lembrar a vocês o que Tiago está dizendo. Ele se apresenta aqui nessa carta, e ele vai dizer para quem ele escreve. Ele diz no versículo 1 do capítulo 1 de Tiago: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, ou seja, para as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, não é? Saudações. Eu queria que você tirasse um tempo agora para orar ao Senhor junto comigo, e você pudesse então dizer ao Senhor: Deus, fala ao meu coração a partir desse texto. Segura um pouquinho esse versículo, e depois a gente vai continuar do versículo 2 até o 18, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, tivemos um tempo na Tua presença de adoração, de louvor. Como é bom, ó Deus, a gente saber que só no Senhor a gente pode confiar. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Nós necessitamos muito do Teu amor e da Tua graça para com as nossas vidas, e eu Te louvo, ó Deus, porque nós podemos confiar no Senhor. Só no Senhor a gente pode encontrar a paz e a felicidade plena, que um dia nos levará de volta ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Senhor, fala conosco agora, através desse texto, através das Sagradas Escrituras. Não deixa que a gente saia daqui, meu Deus, sem de fato colocar em prática aquilo que nós vamos estar lendo na Tua palavra. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo me use, ó Deus, nessa hora, me capacita, Senhor, me faz ser apenas um servo do Senhor, me faz ser apenas um homem consagrado a Ti para trazer as Tuas verdades, ó Deus, mas que a boca seja do Senhor, que as palavras sejam do Senhor, ó Deus, que os pensamentos que serão trazidos e as reflexões sejam do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, fala, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, e eu Te peço, ó Deus, que Teu Filho Jesus na minha vida sempre cresça, e que o Senhor me ajude a diminuir para a glória do Teu santo nome, em nome
de Jesus. Amém, amém. Muito bem, meus amados, eu fiz questão de ler o versículo 1, porque no versículo 1 a gente vai observar quem foi Tiago, e a gente vai tentar observar aqui para quem Tiago escreveu essa carta. Já que a gente vai estar meditando nessa carta ao longo de alguns domingos aí, eu queria então mostrar para você um pouquinho. Ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente encontra 4 Tiagos. 4 Tiagos tem lá no Novo Testamento. E a pergunta é: que Tiago é esse, né, que aqui o texto está tratando? A gente tem o Tiago, filho de Zebedeu, está lá em Mateus capítulo 10, 2. A gente tem também Tiago, filho de Alfeu. O Tiago, filho de Zebedeu, era irmão do apóstolo João. E o filho de Alfeu é o primo de Jesus, tá certo? Está lá em Mateus 10 e Marcos 15, versículo 40. Chamado também o Tiago menor, porque ele era de baixa estatura. A gente tem também o Tiago, irmão de Judas, está lá em Lucas 6 e Atos capítulo 1. E a gente tem então o Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, que é visto lá em Atos capítulo 15, em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo, inclusive fala dele, diz assim: Tiago, o irmão do Senhor. Né? O apóstolo Paulo cita ele. Então, assim, quem é esse Tiago que está escrevendo essa carta para nós? Já que é uma carta para você, é uma carta para mim. Quem é esse Tiago que está escrevendo para nós? A tradição reformada acompanha a linha primitiva dos pais da igreja na era primitiva, no século I, que entendia que essa carta foi escrita pelo Tiago, irmão de Jesus. Tiago, apóstolo, irmão de Jesus, que assumiu a liderança, o pastoreio da igreja de Jerusalém, e isso é visto lá em Atos dos Apóstolos. Mas para quem então esse Tiago escreveu? O texto vai dizer que ele escreveu as 12 tribos da dispersão entre as nações, capítulo 1 ainda, tá? Versículo 1, eu estou nele ainda, tá bom? Ou seja, essa carta foi escrita para pessoas que estavam dispersas, mas dispersa por quê? A gente sabe que as 12 tribos eram judeus, né, que era dividida em 12 tribos, mas aqui era uma carta escrita para a igreja. Então eram aqueles irmãos judeus das linhagens das 12 tribos, que eles tinham entendido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, e então eles tinham se dispersos. Mas dispersos para onde? Por causa de quê? Né? Por que eles foram dispersos? E aí a gente vai ver então o contexto agora para a gente entender isso. Na década de 60, em meados de 64, depois de Cristo, ali no primeiro século do cristianismo, nós temos uma grande perseguição que foi iniciada, aliás, à igreja. Uma perseguição ferrenha. Eles já estavam com a perseguição dos judeus, lembram? Atos capítulo 8, com Saulo, mas agora não era apenas perseguição dos judeus, mas era perseguição dos romanos. Há quem diga que Nero colocou fogo em Roma, na cidade de Roma, e que ele colocou a culpa nos cristãos. E então ele perseguia os cristãos, eles colocavam cristãos em postes vivos, amarrados, num pedaço de madeira, num pedaço de pau, e ali aquelas pessoas eram queimadas vivas. Historiadores narram que houve uma grande fogueira em toda Roma, de cristãos morrendo, por causa de Jesus, não negando sua fé em Jesus, amando a Jesus, e eles morreram. Mas aqueles que não morreram, aqueles que ainda estavam vivos, eles saíam correndo, fugindo, e eles foram para vários lugares do Império Romano, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo ameaçados de morte. Então eles abandonam famílias, eles abandonam amigos, eles abandonam seus trabalhos, eles abandonam suas próprias casas, e eles vão para outros lugares, outras cidades. Mas irmãos, Deus é tremendo, porque em meio às provações, em meio às perseguições, queridos, foi o período que mais a igreja de Jesus Cristo cresceu. Todo o Império Romano foi invadido por cristãos, foi impactado por cristãos, porque aonde eles chegavam, eles não deixavam de pregar o Evangelho, eles não deixavam de pregar o amor de Jesus, a ponto de lá no século III, já havia
tantos cristãos, que outro imperador, chamado Constantino, ele oficializa o cristianismo como a religião do Estado. Se foi jogada política, como alguns pensam ou não, não importa, mas só para vocês terem uma ideia, do século I ao século III, como o cristianismo se espalhou, como a fé em Jesus se espalhou. Mas começou aonde? Numa perseguição, uma perseguição ferrenha, e é nesse contexto ali, mais ou menos em 64, que Tiago escreve essa carta, né, para tentar trazer para aqueles cristãos ali um olhar diferente para os problemas que eles estavam enfrentando. Tiago vai escrever uma carta para trazer ânimo, para trazer paz, para trazer conforto, mas ao mesmo tempo para trazer coragem, em meio às provações que aqueles homens estavam passando, aquelas mulheres estavam passando. E agora sim, capítulo 1, versículo 2 em diante, por favor, acompanhe aqui o texto, se você quiser, você pode ler aqui comigo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dar à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos o quê? Como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Então, cartas para você. Essa é a carta do apóstolo Tiago, que ele inicia falando de algo que eu quero compartilhar com vocês agora, que é sobre provação. Eu penso, queridos, passa por favor, Marco, que a vida humana, não sei se você consegue colocar aqui, por favor, para a gente. A vida humana, ela é cheia de agitação, ela é cheia de não só agitação, a gente corre de um lado para cá, a gente tenta se manter, a gente tenta se sustentar, a gente tem filho para criar, a gente tem que colocar comida na mesa, e a gente corre e não para. Mas a vida também traz as suas frustrações. No nosso dia a dia, nós nos frustramos com muitas coisas, sim ou não? Não é verdade? Mas não só isso, a vida também traz não só frustrações, mas traz também decepções. Decepções com quem está às vezes muito próximo de você, do seu lado, esposo, a esposa, decepções com filhos, decepções com os pais, decepções na igreja, decepções com o seu líder, com o seu pastor, decepções. E a vida então, ela também
ela é recheada em vários momentos da nossa existência. Até você partir dessa vida, nós vamos ter problemas. Quem fala e quem constantemente vive aí prometendo só coisas boas nas igrejas por aí fora, dizendo que você não vai passar por problema, essa pessoa precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia mostra que a gente passa por problemas, por dificuldades. Mas a diferença, até porque os problemas e as lutas e as dificuldades, elas são oriundas do pecado. Mas pelo contrário, nós somos agraciados por Deus, porque Ele nos capacita a vencer as nossas lutas e os nossos problemas. Ele nos ajuda, e é isso aqui que o apóstolo Tiago está tentando mostrar para nós, queridos. Tiago está tentando exatamente isso, dizer para a gente isso, né? Ou seja, enquanto Tiago está tentando dizer assim, tenha motivo de alegria, daqui a pouco a gente vai falar, a nossa tendência, passa por favor, Marco, é ficar pensando assim, poxa vida, por que eu passo por tanta bronca, por tanto problema? É ou não é? Fala sério, você já se pegou assim ou não? Porque o negócio está tão difícil, porque Deus deixa que eu passe somente por isso o tempo todo. Eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu quero sair disso. E aí passa aquela vitória, daqui a pouco vem de novo. Mas, queridos, essa carta para você e para mim, ela é uma carta que ela nos ensina a aprender a passar pelas provações. Ela nos ensina a entender o porquê das provações. E é isso que a gente vai compartilhar agora, ou seja, carta para você aprender a passar pelas provações, entendendo o propósito delas. Nós precisamos entender o propósito da provação. E o versículo 2 em diante começa a nos ensinar isso. Ele vai dizer para nós assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Presta atenção aqui comigo. Olha só. Como falar de alegria diante de tristeza? Como dizer assim, se alegra na tristeza? Como é que esse homem que está escrevendo esse texto para nós, essa carta para nós, está tentando dizer para mim e para você assim, olha, se alegra no sofrimento. Estranho isso, não? Sim ou não? Se alegra no sofrimento. Que coisa de louco, mas é assim mesmo, as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Não só Tiago fala sobre isso, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que se a gente entender o propósito da salvação, é possível sim alegria. Paulo vai dizer assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você sabe quando é que Paulo escreveu isso? Quando ele estava preso numa masmorra, em Roma. Como é que um cara que está preso escreve uma carta dizendo, se alegra? Era para ele escrever uma carta de lamentações, reclamando da vida, dizendo, eu estou aqui, sofrendo, por favor, orem por mim, igreja clama por mim. Tiago a mesma coisa, o povo estava passando por sofrimento, Tiago experimentou esse sofrimento em Jerusalém também. Mas, queridos, há aqui uma determinação, uma exortação a gente se alegrar quando nós passamos por provação. Vamos entender isso? Primeira coisa, o propósito da provação é trabalhar a nossa fé. Preste atenção nisso. O propósito da provação é trabalhar a nossa fé. Pois vocês sabem que a prova da fé. Que fé é esta? Que fé é esta, irmãos? De que fé Tiago está tratando aqui? Tiago está tratando não somente da fé salvadora, da fé em Cristo Jesus, que um dia você diz assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu sou teu servo, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero caminhar com o Senhor, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Ele está falando da fé salvadora? Sim, mas ele está falando também da fé diária. A fé diária que é produzida pela fé salvadora. Quando nós cremos em Jesus e quando as lutas vêm, a gente crê que Jesus Cristo é aquele que nos dá a vitória, é aquele que cuida de nós.
Mas existem 3 verdades que eu quero pontuar aqui, quando nós estamos sendo provados. Primeira, é que muitas vezes não entendemos o porquê da nossa provação. Às vezes, em determinados momentos, a coisa está tão difícil, tanta luta ali, que a gente não entende naquele momento. Quando nós perdemos o nosso segundo filho, naquele momento eu não entendi, mais à frente, depois eu entendi o que é que Deus queria fazer na vida da gente. Às vezes a gente não entende, ou não entendemos que a aprovação tem como propósito trabalhar a nossa vida, a nossa crença, a nossa fé, a nossa dependência. Ou olhamos para os outros e sempre pensamos assim: por que só acontece comigo? Por que eu? Porque, sabe a história do gramado dos outros que é sempre mais verde do que a gente? O casamento do outro é melhor do que o meu, os filhos são melhores do que os meus. E a gente pensa que os problemas muitas vezes estão ali só na vida da gente, e que como se os outros não passassem por lutas e provações também. E a gente mede isso muitas vezes, infelizmente, tá? Infelizmente, pela questão financeira. Porque o outro está bem de dinheiro, está bem com o bolso cheio, conta bancária cheia, tem tudo do bom e do melhor, e a gente acha que ali, então, ele não passa por provação e por luta. Porque inconscientemente a gente atrela prosperidade a dinheiro. E a gente estava conversando sobre isso ontem, não foi? Os irmãos aqui na frente estavam comigo lá, a gente tomando um café, a gente estava conversando sobre isso. Prosperidade é o shalom de Deus na sua vida, é a paz de Deus na sua vida, e também os recursos financeiros. Mas aí, como resultado dessas verdades, vem reclamações, lamentos, murmurações, e colocar a culpa em Deus e nas pessoas. A nossa tendência, presta atenção nisso, meu amado irmão, a nossa tendência é que o culpado é sempre o outro. É que o culpado dos problemas que eu estou enfrentando é sempre o outro. É porque o outro não me deu trabalho, é porque a esposa não está cuidando do casamento, é porque o marido não está fazendo o que deve fazer. É sempre o culpado, é o outro. Nunca nós mesmos. Nós não somos culpados de nada. Mas o texto vai continuar dizendo para a gente aqui na leitura, e a gente vai continuar já a ver isso, que nós é que somos culpados pelos nossos próprios atos. Então, Tiago está trabalhando aqui o propósito da salvação, que é provar a nossa fé, provar a nossa crença, a nossa firmeza no Senhor cada vez mais. E essa fé nos leva a crer, essa fé nos leva a depender e a confiar no Senhor. Gente, na hora da provação, presta atenção aqui, na hora da provação, a gente tenta às vezes resolver com os nossos próprios atos, atitudes, inteligência, mas chega uma hora que não tem jeito, porque quando Deus quer provar e Deus permite a provação, não tem jeito. Aí a quem a gente recorre? A Deus. É quando a gente lembra de uma palavrinha mágica chamada ai meu Deus, socorro Senhor. E a gente clama a Ele, a gente pede a Ele, mas é nessa hora que Deus está nos ensinando, meu filho, é isso mesmo, você precisa crer mais em mim, você precisa confiar mais em mim, você precisa depender mais de mim, que eu é quem estou cuidando de você, a saúde sou eu quem dou, o trabalho sou eu quem dou, o recurso que você tem na conta, sou eu quem dou, porque se eu quiser tirar eu tiro, a casa que você vive sou eu que dou, o guarda-roupa cheio, sou eu quem te dou, porque se eu quiser tirar, eu tiro. Basta estar bem e a gente parar numa cama de um hospital. Então, tudo vem de Deus e é cuidado de Deus. A provação, ela vem para provar a nossa fé nele. Mas não só isso, o propósito da provação é gerar em nós uma perseverança. É gerar em nós uma perseverança que mais à frente, daqui a pouco a gente vai falar, vai gerar maturidade, espiritualidade. O propósito da provação é levar a gente a sermos perseverantes no Senhor. Depois da primeira provação, e você passa por ela, eu passo por ela,
a gente está mais firme, sim ou não? Vem a segunda, o que é que acontece? Você já aprendeu com a primeira, e a gente está mais firme ainda. Vem a terceira e não vai parar. A provação vai produzir em nós uma perseverança, isso nos tornará ainda mais perseverantes na nossa fé, crendo que Deus é quem está cuidando de nós. Nós aprendemos na perseverança muitas vezes a sermos pacientes. Quem aqui tem dificuldade com paciência aí? Eu tenho, tá? Olha! Depois que eu falei eu tenho, começou a levantar a mão. Estou brincando, gente. Ser paciente, esperar em Deus. Deus é o teu tempo, Deus, e não o meu. Quem é proativo tem dificuldade com isso. Porque você quer agir de alguma forma, você quer fazer de alguma forma para que aquele problema seja resolvido, para que a tua situação seja resolvida. E aí a gente não espera em Deus. Esperei confiantemente no Senhor, Salmo 37, né? E Ele se inclinou para mim. Ou seja, a gente precisa ser mais paciente, a não pensar, falar ou agir da mesma forma que antes, mas confiar no Senhor. E a perseverança vem quando nós nos apegamos à palavra, quando nós nos apegamos à oração, quando nós nos alimentamos da palavra. Gente, uma coisa mais séria que tem acontecido nos nossos dias, e a gente tem conversado isso no Vida em Vida, nos grupos, né, nos discipulados que eu estou fazendo com alguns, é exatamente isso. O meu povo peca por falta de conhecimento. E o conhecimento é da palavra de Deus. As pessoas estão esquecendo de meditar na palavra. Ele vai na internet e ele escuta no YouTube Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Ele escuta todo mundo lá. Mas ele não lê a Bíblia. Esse é o crente dos nossos dias. Analfabeto de Bíblia. E tem PhD em youtuber. Mas não conhece a palavra e é levado por qualquer vento de doutrina. Tirando Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, tem um monte por aí na internet falando que Augusto Nicodemos não fala abobrinha, eles falam que é Bíblia, mas tem muitos outros falando besteira. E tem muitos outros falando coisa boa. Você pode assistir, irmãos, não tem problema. Mas o que eu estou falando é, leia a palavra. Se alimente da palavra. Isso vai tornar você perseverante, isso vai te ajudar a ficar firme nos caminhos do Senhor, em meio às crises e às provações. E a vida de oração. Propósito da provação, então, é provar a fé, trabalhar a nossa fé. 2, o propósito da provação é gerar perseverança, e ainda o propósito da provação nos torna resilientes. Olha o versículo 4, e a perseverança deve ter ação o quê? Completa. A fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Preste atenção, irmãos, ele está falando de bronca, ele está falando de problema na vida do povo. O povo estava sofrendo, o povo estava morrendo, perseguido, fugindo, com medo de morrer. Mas ele está trabalhando como você passa por essas provações, como nós agimos diante das lutas que a gente enfrenta. Então ele vai dizer o propósito da salvação, que é provar a nossa fé, se eu creio, se eu confio, se eu dependo de Deus. Essa provação nos leva a ser perseverantes, e agora ele está dizendo que essa provação, essa perseverança, aliás, tem uma ação o quê? Completa. Percebe? Depois que eu sou provado, depois que eu persevero, vai gerar em mim uma ação completa. Vai gerar em mim algo fantástico na minha vida. Que ação completa é essa? Aí ele vai dizer, pode passar aí, Marco. Ele vai dizer para a gente, olha, ele vai dizer, vai gerar em você maturidade, vai gerar em você integridade. Depois ele vai dizer, quando você tiver maturidade e integridade, não vai faltar nada na sua vida. E a consequência disso é ser resiliente. Resiliente é a capacidade de se adaptar em situações difíceis na hora do estresse. Presta atenção, maturidade. Quando a gente passa pelos problemas da vida, a gente ganha mais maturidade, sim ou não? É ou não é? Quem tem mais idade aqui do que eu estou em 4.7, e eu sei que tem gente que tem bem mais do que eu aí, não é? Quanta tem não, Marco? O Marco está dizendo assim lá dentro, ó. Tem. Estou aqui com irmãos que têm mais idade, e
quanta experiência você não já ganhou na sua vida, sim ou não? Muito mais do que eu. Diante das provações e das lutas que você já passou na sua vida. Assim como Deus deu as minhas. Mas isso trouxe para mim maturidade, essa maturidade espiritual de confiar no Senhor, de depender do Senhor, dizer, Deus, eu confio, Senhor. Em meio às crises, eu creio, Senhor. Eu dobro o meu joelho, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer por mim. E Deus está cuidando o tempo todo. Mas a maturidade também, ela vem acompanhada de uma integridade. Ser íntegro é ser correto no que faz. É não ser um homem dúbio, uma mulher dúbia, naquilo que fala, naquilo que pensa e naquilo que age diante das pessoas, mas age de forma correta. Anda de forma correta no seu dia a dia. As coisas que fazia lá atrás, se chamava palavras torpes, não fala mais, muda de vida. Se vivia com pensamentos errados em relação ao casamento, adultério, etc., não faz mais. Se tinha problemas de maledicência, de falar mal dos outros, não faz mais. Essa é a maturidade que Deus requer de mim e de você. É fácil? Sim ou não? Não. Mas cada vez mais que a gente passa por provação, pelas lutas que às vezes a gente mesmo busca e procura, gera maturidade e gera em nós integridade. A gente para, reflete e diz assim, Deus, eu estou errado nisso e eu quero mudar. Eu não vou mais fazer. E aí você vai ser uma pessoa mais resiliente. Você, quando passar pelos momentos de estresse da vida, você vai conseguir vencê-los. Então, entendendo que a carta para você e para mim, aprender a passar pelas provações, nos leva a entender o propósito dessas provações, que é provar a nossa fé, gerar perseverança e nos tornar resilientes. Em segundo lugar, carta para você aprender a passar pelas provações com sabedoria. Essa carta vem trazer isso para nós. O versículo 5, ele vai dizer assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, e ele continua dizendo, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, de bom agrado. Ou seja, é necessário a gente passar, veja, primeiro ele está tratando conosco, ter fé perseverante, né, é a forma de passar pela crise, uma fé perseverante. Depois ele vai dizer que essa fé perseverante vai gerar em nós uma ação completa, nos tornando maduros, íntegros e não faltando nada para nós. E agora nos versículos de 5 a 7, Tiago vai mostrar que a necessidade da sabedoria de Deus deve existir na nossa vida para passar pelas provações. Sermos homens e mulheres sábios. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que ter a sabedoria de Deus? Porque a nossa sabedoria é fraca. A nossa sabedoria é falha. Fala sério, como é difícil nas horas das crises, para mim e para você, a gente a tentar agir, tentar fazer alguma coisa, e a gente se vê impotente, incapaz, e a gente vê assim, eu não consigo sair dessa crise, eu não consigo sair dessa situação. Às vezes sem saber a decisão que tomar, e a gente sofre. Tem outros que não, tem outros que eles agem de forma diferente, tem outros que eles pegam e, de acordo com a capacitação que Deus deu a eles de forma intelectual, talvez cursos, mestrados, doutorados, talvez os recursos financeiros que Deus deu a ele se acha capaz de tudo. Ele se acha sábio em tudo. Já viu aquelas pessoas que você vai conversar alguma coisa com ela, e é impressionante, ela tem resposta para tudo na vida. Tudo tem uma resposta. Quando não é isso, essa arrogância, essa soberba, por causa da cultura que adquiriu, por causa dos recursos que adquiriu, não é? O próprio conhecimento que adquiriu, quando não é isso, é agir de forma sábia, mas essa forma sábia é com carnalidade, com o outro, com palavras perspicazes, com comportamento por trás, agindo de forma equivocada e achando que está sendo sábio. E aí, queridos, o resultado também sabe o quê? Sofrimento. Então, Tiago diz que a aprovação da fé, ela existe. Ele diz que quando nós somos perseverantes, nos tornamos completos, íntegros e maduros. Mas que, para que a gente alcance isso, é preciso a gente ser sábio.
É preciso a gente agir com sabedoria. E ele vai dizer no versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. A sabedoria de Deus, ela é cheia de amor, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de compaixão, ela é cheia de paciência. E quando Ele nos dá tudo isso, a gente passa a agir assim com o outro também. A gente passa a ser misericordioso, a gente passa a ser compassivo, a gente passa a ter compaixão, a gente passa a amar, a gente passa a cuidar uns dos outros. E passa a ter domínio próprio também, muitas vezes. E ela nos leva, essa sabedoria de Deus, que Ele diz, peça, que Ele vai te dar livremente. Essa sabedoria nos faz saber na hora que tem que falar, falar. Na hora que tem que calar, calar. Na hora que tem que agir, agir. E na hora que tem que parar de agir e silenciar o coração. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus que nós necessitamos. E Tiago orienta, ele ainda continua dizendo, peça a Deus que a todos dá livremente, mas ele diz assim, versículo 7 e 8, mas peça com fé e não duvide. Porque a falta de fé é duvidar. A dúvida, ele vai dizer, gera agitação. Leia o texto aí que você vai ver. Quando começa a duvidar de Deus, você quer agir, você quer fazer alguma coisa, você quer agir por conta própria. E aí você passa a ser uma pessoa agitada, como o texto diz. E a essa dúvida e ficar agitado, ele vai dizer no texto, você não vai receber coisa alguma. Você não vai receber nada. Então a gente precisa parar de viver uma vida agitada, com a nossa própria sabedoria, em achar que a gente sabe fazer e que a gente é melhor do que todo mundo. Carta para você aprender a passar pelas provações, entendendo o propósito delas, com sabedoria, em terceiro e último lugar, estando contente em toda a situação de vida. Eita, gente, isso agora é bronca, tá? Isso é difícil. Essa palavra contentamento é bronca. Estar contente em toda a situação de vida. Paulo diz assim, eu sei ser humilhado, o apóstolo Paulo diz, né? Eu sei ser exaltado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na escassez, seja na abundância. Seja na alegria, seja na dor. Seja quando está tudo bem, seja no sofrimento. Ou seja, é difícil. É difícil, irmãos, mas se esses homens de Deus, escrevendo a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, diz que é possível estar contente em toda e qualquer situação, a gente pode. Eu me lembro daquele corinho, acho que eu já cantei aqui uma vez, não sei, numa pregação, que diz assim, essa paz que sinto em minha alma, quem conhece? Só Karina, é a mais velha que tem daqui, olha lá, os velhos aparecendo. Né? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ou seja, é a aprovação da gente, do nosso dia a dia, vindo, chegando, se aproximando, e a gente está contente em toda e qualquer situação. Ele vai dizer, versículo 9 e 10 agora, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição de humildade, porque passará como a flor. Pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará com os seus afazeres. Ou seja, o exemplo que ele está trazendo aqui para nós, Tiago agora, falando de contentamento, é um exemplo daquela pessoa que tem recursos e aquela que não tem recursos. E aquela que tem recursos, ele está dizendo assim, no dia que faltar o recurso, no dia que o recurso faltar, se orgulhe nisso, se alegre nisso, esteja contente nisso. Estava tudo muito bem, dinheiro no bolso, tudo mil maravilhas, de repente afundou, se alegra nisso, se orgulha nisso. Mas ele também está dizendo, aquele que não tinha nada, aquele que estava passando por dificuldade, o mais pobre, e ele agora começa a ter,
Ele diz, se orgulha nisso também, se alegra nisso, mas é importante entender que essa expressão do texto, se orgulhar aí, não é de orgulhar, de ser metido, de ser soberbo, de ser envaidecido, não é disso que Tiago está falando, é a ideia de estar contente, alegre, pelo que Deus está fazendo na sua vida, nos momentos de vida. Contentamento nos leva a ser grato com muito e com o pouco. Esse é o contentamento. Sabe por quê, queridos? Porque dinheiro, a gente sabe disso, a gente sabe isso de cós salteado, mas na prática isso não funciona com a gente. Dinheiro não é tudo. Quem não sabe disso aqui? Dinheiro é tudo na vida? A gente sabe disso direto, a gente fala isso da boca para fora muitas vezes, mas a gente acha que dinheiro faz coisas mesmo e faz tudo na vida. Mas dinheiro não traz felicidade, a gente também sabe disso. Dinheiro não compra paz. E o versículo 12, ele vai mostrar que a verdadeira felicidade está na perseverança que leva a gente a vencer a provação, e quando nós somos aprovados, ele vai dizer que nós recebemos a coroa da vida. Olha o que ele diz no versículo 12, quem é feliz é o homem que tem dinheiro? Não, o que é que ele diz no versículo 12? Feliz é o homem que o quê? Persevera na provação, esse vai ser feliz. Porque com muito ou com pouco, ele vai entender que a vida dele depende de Deus. E não do que ele faz, e não do que ele produz. E ele vai receber a coroa, o dia em que nós não passaremos mais crise alguma, mas provação alguma, é a coroa que Jesus quer dar para nós. Onde nós vamos estar com ele. Na verdade, essa coroa da vida, ela já foi comprada com um sangue precioso na cruz do Calvário. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados à eternidade, e ele nos deu vida. E aí isso não tem dinheiro que compre. Vou tentar correr aqui, irmãos, para terminar. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus. E ele continua discorrendo aí no versículo 14 sobre esse assunto, dizendo que Deus a ninguém tenta. Então o contentamento nos leva a ser grato com muito e com pouco, mas o contentamento também nos faz enxergar os problemas da vida e vê-los que eles são ocasionados por nós mesmos, pela nossa própria cobiça. Ele vai dizer assim no texto sagrado, Deus a ninguém tenta. Então, irmãos, essa coisa de dizer, eu estava ver uma mulher aqui, eu fui tentado por Deus não, você foi tentado pelo cão, pelo capeta, por Deus não, né? Não é tentado, e eu sou tentado pela minha própria cobiça, é isso que o texto diz, pela minha própria ganância e desejos, ou seja, pela minha própria desorganização financeira, pelo meu próprio descuido no casamento, pela minha falta de atenção e disciplina com o filho, pelas minhas escolhas erradas, e aí você acrescenta a sua lista. Nós passamos pelos problemas, porque muitas vezes nós descuidamos e deixamos que o pecado engravide, como o Tiago está dizendo aí no texto. Ele vai dizer que a cobiça, quando engravida, os desejos, quando engravidam, dá à luz o pecado, gerando a morte, gerando as mazelas e os problemas que vêm acompanhado disso. Mas pelo contrário, olha o que ele vai dizer de Deus. Meus irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Glória a Deus. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele nos criou. O que é que Tiago está dizendo agora? Não, Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, Deus fez tudo o quê? Perfeito. Deus fez tudo perfeito e bom. Deus não faz nada imperfeito. Mas quando o pecado entrou na humanidade, trouxe a morte, trouxe a destruição, trouxe as mazelas na vida do homem, trouxe o desejo carnal do homem cobiçar as coisas, e isso traz as lutas do dia a dia, e Deus permite que a gente passe por essas lutas, para nos ensinar a caminhar com Ele. Nós somos frutos da queda do primeiro homem, nós pecamos, nós erramos, mas a graça de Deus nos alcançou. Então presta atenção, queridos, as provações são inevitáveis, não tem como, eu e você nós vamos passar por elas,
Virão lutas ferrenhas na nossa vida. Mas vai ser sempre assim? Não. Você está passando por dificuldade hoje, ou há muitos anos? Talvez sim. Mas também a Bíblia diz que Deus não nos dá nenhuma provação que a gente não consiga suportar. Se Ele deu, é porque Ele está cuidando de nós. Então essa carta de Tiago, ela nos ensina a aprender a passar pelas provações, entendendo o propósito delas, com sabedoria e estando contente em toda e qualquer situação. Feche seus olhos, vamos orar, vamos conversar com Deus nesse momento. Eu queria que, se você tem alguma provação difícil hoje na sua vida, e já caminha com você, talvez já faz tempo, coloca diante de Deus agora, dizendo: Deus, me ajuda a ser perseverante, Senhor. Não me deixa desanimar. Não me deixa, Senhor, enfraquecer. Fortalece a minha fé. Peça a Deus que Deus te dê maturidade e integridade para passar pelas provações. Peça a Deus sabedoria. Mas peça a Deus também contentamento, alegria. Senhor, se o Senhor me deu isso aqui, então eu quero estar alegre, eu quero estar feliz. E ser um servo e uma serva do Senhor nessa situação. Ó Deus amado, talvez, ó Deus, muitos ouviram ou leram o flyer que nós colocamos na divulgação dessa mensagem de hoje, pensando que talvez ia estar aqui ouvindo talvez um outro tipo de texto. Mas Tiago, ó Deus, usado pelo Senhor para escrever o texto sagrado, nos ensina que a gente precisa ser sábio, precisamos estar alegres, felizes, contentes com tudo que nós passamos na vida, sabendo que o Senhor não nos dá nenhuma tentação, sabendo que o Senhor não nos dá nenhum mal, o Senhor não nos causa nenhum dano, que as consequências dos nossos pecados são frutos das nossas cobiças. Deus nos ensina cada vez mais. Eu sei que talvez alguns estão aqui passando por lutas e problemas, que não necessariamente foi alguma coisa que ele fez, ou que ela fez, mas o Senhor assim permitiu. O Senhor permite que nós vivamos coisas assim. Nos dá força, Senhor, nos dá coragem, Pai, fortalece nossa fé e nosso ânimo, repreende toda a ação do inimigo nas nossas vidas, para tentar nos desencorajar, desanimar. Ó Deus, Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tua palavra diz que nós tudo podemos no Senhor, que se a gente pede, o Senhor vai dar. O Senhor nos ensina a clamar. Ó Deus amado, responde o clamor do Teu povo em relação às lutas que eles estão passando. Se tem alguém aqui, meu Deus, com lutas financeiras, e certamente tem, que o Senhor os ajude, Pai. Nos ajuda a sermos sábios com os nossos recursos, a sermos sábios com relação aos trabalhos. Se tem alguém aqui passando por provações à saúde, na família ou nele mesmo, Deus cura, Pai, em nome de Jesus. Põe a Tua mão de cura e de milagre, ó Deus. Se tem pessoas passando por provações com casamento, com filhos, com família, Senhor, restaura a casa, Pai. Tu és o Deus da família. Trata, ó Deus, com as provações que nós enfrentamos, que nós estamos passando. O Senhor conhece as minhas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe as minhas fraquezas, e o Senhor conhece as dos meus irmãos também. Então nos fortalece em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Williams sempre diz assim:
Karina, cuidado para tu não pregar novamente, depois que eu prego. Mas, como grupo de louvor, eu tenho a responsabilidade de trazer para vocês a lembrança, e para mim também, né, do que a gente está cantando. E essa música é uma música simples, uma música que é tão antiga, tão conhecida da gente, que fala, né, que eu conheci um grande amigo. Eu não vou pregar, mas eu queria trazer uma reflexão para você sobre essa música, para que você, quando cantar, tenha significado verdadeiro. Aí eu te pergunto, você tem amigo? Você tem amiga? Que você pode dizer assim, cara, se eu passar por uma provação, você vai estar comigo o tempo inteiro. Se eu tiver uma tentação, você vai me livrar. Você tem um amigo assim? Aqui nessa terra? Não. A gente não tem essa pessoa, porque nós somos falhos. A gente não pode prometer a ninguém, e ninguém pode prometer a gente que essa pessoa vai fazer isso por você. Mas um dia Jesus Cristo se apresentou a você. Ele já te conhecia antes da fundação do mundo. E a palavra dele veio até você, para ele se tornar conhecido. Ele entrou em sua vida e ele quer ser seu amigo. E a gente parece que vive uma letargia, né? Que é um estado de inconsciência. Parece que a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente não acredita que a gente tem esse Jesus Cristo do lado da gente. Como Daniel está aqui do meu lado. Só que ele é perfeito. Ele vai fazer aquilo que ele cumpre. Ele quer que a gente chegue até ele. Que fale, que abra o coração, que a gente seja verdadeiro. Tire as máscaras. Porque a gente está diante de tantas pessoas... A gente tem que fingir que está feliz e dar um sorriso. Mas com Jesus Cristo é diferente, gente. A gente tem Ele. Todos os dias, todas as horas. É um privilégio. Que você possa cantar essa música dizendo, eu conheci um grande amigo. E Ele é o filho, porque nós somos filhos adotados. Mas Ele é o verdadeiro filho de Deus Pai.